está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque o velho é melhor. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós temos muitos motivos para celebrar. Primeiro, estamos no mês de setembro, mês que nós dedicamos à Bíblia, às Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus que está presente, viva em nosso meio, sendo proclamada diariamente para o nosso alimento, para que a gente possa aprender. Mas também hoje, primeira sexta-feira do mês, celebramos a missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Graças ao bom Deus, nós retomamos as celebrações, consequentemente, as nossas práticas religiosas ao Sagrado Coração. Nessa missa, a gente quer render graças a Deus por Ele ter nos proporcionado vida até aqui. E depois, nós celebramos hoje, dia de São Gregório Magno, grande Papa, grande doutor da Igreja, grande servo do Senhor, um homem que tem uma história magnífica que a gente precisa também contemplar. Mas vamos hoje primeiro olhar para os textos de hoje, na verdade para o Evangelho, que é o coração de toda a liturgia da palavra. Vejam, estamos contemplando Lucas no capítulo 5. Mais uma vez, sempre, fariseus e mestres da lei, autoridades daquele tempo, no caminho de Jesus. É interessante, né? Quanto mais Jesus se dedica à missão, mais esse povo deseja atrapalhar. Acontece também assim na nossa vida, né? Quanto mais a gente quer se dedicar a Deus, mais tem gente, ou mais as forças do mal, mais as tentações aumentam para nos desviar do caminho do Senhor, para fazer com que a gente, olhe, mude de direção, né? E Jesus é muito firme nas suas convicções, ele não tem medo, ele não tem medo de cara feia, né? Eu acho que muito bem aplica esse ditado a Jesus. Cara feia para mim é fome, né? Então, cara feia para Jesus é fome. Não tem essa história, né, de se deixar intimidar, né, pelas caras feias, né, pelos gestos feios, pelas críticas. Jesus não se deixava bater por isso. Obviamente que ele ficava, né, ressentido, né, porque ele queria que todo mundo acolhesse a proposta da boa nova, do Evangelho. Mas se tem gente que não acolhe, paciência, ele segue o caminho. Já nós somos bem diferentes. Para nós, cara feia não é fome. A nossa cara feia é empecilho, né, de caminhada. Se vem alguém com alguma crítica, com cara feia para nós, a gente quer logo abandonar Jesus, quer logo deixar a igreja, que essa igreja não presta, que esse grupo não presta, né, que esse padre não presta, que aquela pessoa não presta, que ninguém presta. É assim, a gente quer tocar o barco. E nas piores das atitudes, quer abandonar a igreja e ir para a igreja evangélica ou ir para outra coisa qualquer e pelo mundo. É assim. Cara feia para Jesus, nem fome era, né? Cara feia para Jesus era estímulo de continuar a missão. Para nós também, meus irmãos e minhas irmãs. Cara feia, crítica, essas coisas, deve ser também estímulo para a nossa missão. Estamos no caminho certo. E aqui vou continuar, vou perseverar.
Eu estou aqui não é por causa de padre, não é por causa de gente, não é por causa de cara feia, não é por causa de palavra, não é por causa de crítica. Estou aqui por amor a Jesus Cristo, por amor a Jesus. Então veja, mais uma vez, os fariseus, os mestres da lei diante de Jesus, eles disseram para ele sobre os discípulos de João e os discípulos dele, né, que fazem jejuns e orações, mas os de Jesus não fazem. Então Jesus ora, ele com certeza ia dar uma risada muito grande, deu uma risada, ou então no coração ele com certeza foi tentado, né, a ser até bem debochado. Eu seria, né, porque ele falou que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus fazem jejum e orações, mas os discípulos dele comem e bebem. Eu diria o quê? E vão fazer o quê, né? Vão ficar dormindo o dia todo, né? Vão estar brincando, né? Comem e bebem, obviamente, são gente, comem e bebem, tem que comer, tem que beber, né? Obviamente. Mas enfim, Jesus não é debochado como eu, como muitos de nós. Jesus, ele utiliza a oportunidade para poder ensinar, para poder mostrar para eles quais são as atitudes que devem ser tomadas, né, no momento. Então Jesus questiona, bem socrático, né? Ele toma o argumento e transforma em pergunta, para que eles pudessem mesmo encontrar a resposta. Chama de maiêutica socrática, fazer com que o outro possa parir a verdade, possa responder por si só. Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele? O que é que Jesus está falando aqui? Casamento? Convidados? Noivo? O que é que Jesus quer dizer com essa pergunta, com esse questionamento? Jesus então está aqui colocando para nós que tudo isso que nós estamos vendo nos evangelhos, na verdade é uma grande festa de casamento, porque Jesus está ali no meio do povo, no meio dos discípulos, no meio da humanidade, curando, pregando, anunciando, está ali no meio deles, e eles precisavam aproveitar, essa palavra que está querendo encontrar, aproveitar da melhor maneira possível a presença de Jesus no meio deles. Jejuns e orações no momento não era a ocasião, né? Não era a postura correta a se tomar. Tinha que aproveitar Jesus Cristo ali, a todo momento, a todo custo. Apesar dele ser Deus, ele era também pessoa humana. Então não tem dom de bilocação, não conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo, a todo instante. Então as pessoas precisavam aproveitar para escutar a sua palavra, para ouvir seus ensinamentos. Com certeza os fariseus e os mestres da lei, eles pegaram um momento pontual da vida de Jesus com seus discípulos, com a multidão. Eles não olharam todo o contexto. Com certeza essa multidão praticava os seus jejuns, praticava, né, seus atos de penitência, mas em alguns momentos preferia escutar o próprio Cristo, o próprio Senhor. Por que eu vou escutar o intermediário se eu posso escutar diretamente de Cristo? Posso escutar diretamente dele? Então Jesus trata de defender o seu povo, seus discípulos, as pessoas que estavam com ele. Jesus nos defende, principalmente quando a gente está do lado dele. Quando a gente está do lado dele, olha, ele sempre vai estar conosco, nos defendendo, nos fortalecendo, nos encaminhando na fé, dizendo o que a gente deve fazer, nos orientando. Ele sempre vai estar conosco, ele não nos abandona. Agora a gente precisa estar, né, nesta festa de casamento, a gente precisa estar com ele. Porque se a gente não estiver com ele, fica difícil, né? Fica difícil dele, né, fazer toda a defesa, dele nos fortalecer. Então Jesus começa a aprofundar um pouco mais tudo isso. Dias virão em que o noivo não estará com eles, no meio deles. E naqueles dias eles deverão sim jejuar. Jesus está presente em nosso meio por meio da palavra, da Eucaristia, todos esses elementos. Ele está presente em nosso meio, né? Nós também temos os nossos momentos de jejuns, nós temos as nossas ocasiões de fazer de penitência. A igreja orienta os dias específicos para tal, que seja pelo menos no mínimo na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão, no mínimo. Pode-se fazer, né, outros momentos, né, de penitência, né, de jejum, né, pode-se fazer outros momentos, né, de práticas penitenciais. Não tem problema, né, nenhum, né, realizar, né, tudo isso, mas no momento oportuno,
no momento correto. Então Jesus conta uma parábola para poder ilustrar retalho de roupa nova, para fazer remendo de roupa velha. Ele fala também aqui da parábola do vinho em odres velhos, do vinho novo em odres velhos, né, do vinho novo em odres novos. Então ele trata aqui ainda mais de aprofundar todo esse texto contando esta parábola, e vai ser um exercício nosso, né, para durante esse dia refletir, pensar se nós estamos aproveitando a companhia de Jesus na nossa vida, ou se estamos perdendo tempo, até mesmo com práticas religiosas, até mesmo desnecessárias. Perdemos tempo em ocasião, né, em detrimento à presença de Jesus Cristo em nossa vida. Então vejo, hoje também nós celebramos o dia do Sagrado Coração de Jesus, a missa votiva, e quanto é importante a gente também olhar o coração de Cristo e encontrar um oceano de graças para as nossas vidas. O coração de Cristo é o coração que precisa sempre ser imitado, porque é a fonte de bênçãos, é a fonte de graças, de ensinamentos, é a fonte de amor para todos nós. A gente não pode procurar em outro lugar, né, as bênçãos e graças, né, que a gente tanto precisa. O Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro de toda a igreja, padroeiro de todos nós, né, que a gente precisa imitar os seus sentimentos. Olhar para o coração de Cristo, não olhar para o coração em forma de carne, ou coração desenhado, mas é olhar para a sede dos sentimentos de Deus, de bondade, de compaixão, de mansidão, de misericórdia, de ternura, de amor, de bondade, de paz. E assim tentar trazer para a nossa vida, para a nossa caminhada, espiritualidade, vida de fé. É assim, o coração de Cristo seja para nós sinal de tudo isso, que a gente reforce todos esses sentimentos em nós. Olhando a sede dos sentimentos de Deus, a gente também coloca todos os nossos sentimentos, sentimentos ruins, sentimentos complicados, que a gente transforme, mude em sentimentos bons, em sentimentos positivos, que nos possam nos edificar, que possam também ajudar no nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos, mas ao mesmo tempo nos prontificamos a imitar, né, o coração de Cristo na nossa vida. Mas também está diante de nós São Gregório Magno, grande santo da vida da igreja do século VI, santo, né, que se dedicou intensamente à igreja. Ele foi uma pessoa muito importante na liturgia, né, deu bons direcionamentos na nossa liturgia, e também foi uma pessoa muito importante no canto. São Gregório desenvolveu bastante a dimensão do canto, não o canto polifônico, né, o polifonado, né, como a gente hoje usa bastante nas nossas liturgias, mas o próprio canto gregoriano, aqueles outros tipos, né, de canto, que antiquíssimos, né, na vida da igreja, e que é para nós, né, um grande tesouro, né? Os cantos gregorianos, tem gente que não é acostumada a escutar, mas são cantos belíssimos, faz parte da tradição, faz parte, né, desse tesouro, né, da igreja, né, os cantos gregorianos, que por muito tempo foi usado exaustivamente nas nossas liturgias, nas nossas missas, e hoje que raramente se é usado. O canto gregoriano, que tem como destaque a língua latina, e assim vai, o latim na verdade, e assim vai também entrando aos poucos no nosso coração e na nossa vida. Então São Gregório Magno, ele era de família nobre, chegou até ser prefeito de Roma, uma pessoa que tinha uma grande carreira, né, na esfera civil, mas que deixou tudo para ser monge, para se dedicar inteiramente a Deus, a Jesus, e assim conseguiu um elevado grau de santidade, e hoje é referência, né, de vida cristã, né, para todos nós. Então peçamos a intercessão de São Gregório Magno, peçamos a intercessão também da vidente, né, do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Lacoque, que intercedam por todos nós, e que a gente, acolhendo todos esses ensinamentos, possamos crescer em vida e em santidade diante de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.